livro de João, 1 João, primeira epístola de João. É um livro pequeno, são apenas 5 capítulos, né? Nós vamos ler alguns pedacinhos, não tem como você ler uma carta toda, né? Só um pedacinho de uma carta e entender ela toda. Eu fiz a leitura de toda esta carta e recomendo a você que faça a leitura desta carta de 1 João. Ela foi escrita especialmente para mim e para você. Essa carta, os estudiosos, né, da Bíblia, os historiadores, eles dizem que foi João que escreveu essa carta, endereçada a mim e a você. Essa carta foi escrita mais ou menos nos anos 70 até 100 depois de Jesus Cristo. Então, João escreveu essa carta para as igrejas ali da região onde ele vivia naquela época. E ele endereçou essa carta para aquelas igrejas. E também essa carta chegou até nós através da Bíblia. Eu quero que você preste atenção nessa carta depois que você for ler na sua casa, em todas as mensagens que ela traz para você e para mim. Eu dei uma estudada e o Senhor falou comigo muitíssimo nessa carta. Eu creio que Ele também vai falar com você da maneira que Ele falou comigo. Então vamos fazer a leitura, primeiramente, de 3 trechinhos. Vamos lá em João 2, João 2, versículo 1, do 1 em diante, até o 2, 1 e 2. João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos agora mais para frente um pouquinho, lá no capítulo 5, no versículo 13. Saímos do 2, 1 e 2, e vamos para o 5, 13 e depois o 16. Vamos continuar então. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Vamos agora para o 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecam para a morte. Amém? Então, 3 trechinhos dessa carta que João escreveu para as igrejas, que o Senhor ordenou que nós passássemos essa carta para você nessa noite e para mim. Preste atenção no que disse, a forma que João escreve para nós. Ele começa falando assim: meus filhinhos. Olha o carinho que ele tem para com a igreja do Senhor. Olha o carinho que Deus tem conosco, né? O Gibi falou aqui que Deus é amor, né? Então, o amor dele nos remete para ele. E esse aqui você pode ver claramente o amor que João está escrevendo para aquela igreja, e é o mesmo amor que Jesus tem por nós. Ele já começa dizendo: meus filhinhos. É um alerta. Ele está chamando a nossa atenção nessa noite, para que nós olharmos para esta carta, para nós vermos onde é que nós temos errado, como nós devemos proceder e como é que o Senhor faz e o que Ele faz por nós, né? Que Deus faz por nós. Ele começa falando: meus queridos, meus irmãozinhos, meus chegados, meus camaradas, meus truta, vem aqui, eu vou contar para você o que Jesus tem para você nessa noite e na sua vida daqui em diante. Preste bem atenção. Aí ele chama a nossa atenção dizendo que ele escreve essa carta para nós porque Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. E que se nós pecarmos, Jesus intercede por nós, por mim, por você e por todo mundo. Não é só por mim que estou aqui, por você que está aqui, você que está na sua casa, é por todos. Jesus é um advogado nosso, de todo mundo. Então ele chama a nossa atenção para isso, para que nós estejamos atentos, né, que Jesus advoga por nós, mesmo se nós tivermos cometido pecado. E como se trata falando desse termo de Jesus advoga por nós, né, então vamos, aquilo que a gente comete muito, que é julgar as pessoas, que é falar das pessoas, né, nós cometemos isso, fazemos maldade, falamos, replicamos muitas vezes sem saber o que é de verdade, né. Então Deus nos chama a atenção nessa noite e diz: se você pecou, você
recorre ao advogado, que é Jesus, e ele nos perdoa de todos os pecados. De novo, lá no 13, no 5:13, ele repete: estas coisas escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creias no nome do Filho de Deus. De novo, lá no finalzinho ele reforça para que nós nos arrependamos, e ele está escrevendo isso para mim e para você, que nós temos a vida eterna através de Jesus Cristo. Estudando sobre a carta de João e lendo, relendo esse pequeno livro, tão pouco, 5 capítulos aqui, algumas palavras me chamaram muita atenção. Um texto tão pequeno, repete-se muitas vezes algumas palavras. Então ele fala cerca mais ou menos de umas 50 vezes. Ele chama para nós entendermos o que Jesus quer falar conosco, né? Ele chama nossa atenção para isso. Ele fala cerca de 19 vezes: amemos-vos uns aos outros. Nesse pequeno trecho, nessa pequena carta, ele fala umas 19 vezes que é para nós amarmos uns aos outros. Não é para nós julgarmos, né? É para nós amarmos uns aos outros. Muitas outras palavras me chamaram a atenção nessa pequena carta, mas a mensagem central é que nessa carta ele fala para nós que em Deus não há treva alguma. O que significa dizer isso? Que em Deus não há treva alguma? Que não tem maldade em Deus, e que nele nós podemos confiar de todo o nosso coração. Então, se nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração, sabendo que nele não há treva, nós não precisamos ter medo de nada, nós não precisamos temer nada, né? Que nós estejamos completamente pensando na palavra do Senhor, como ele procede, e especialmente amando-nos uns aos outros, né? Vamos ler um pedacinho que ele fala claramente, que é para nós amarmos uns aos outros, que esse pedaço ficou bastante gravado no meu coração, que ele fala aqui no capítulo 1, lá no 7, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só a importância que é nós estarmos andando em comunhão com os nossos irmãos, né? Que se nós estivermos em comunhão com os nossos irmãos, se nós estivermos em comunhão com Jesus, ele nos purifica de todos os pecados. A profundidade que é essa carta que João escreveu para nós, que Deus mandou para nós nessa noite. Essa é uma carta especial, né? Eu sou do tempo que ainda escrevia cartas. Hoje é só WhatsApp, né? Hoje é só e-mail. Então, quando eu era mais novo, a gente mandava uma carta lá para o Nordeste, lá para o Sul, aí depois vinha, esperava, aguardava, ansioso aquela resposta, né? A gente tinha uma criatividade, às vezes queimava as bordas das cartinhas, demorava para chegar a resposta. Hoje a gente vai rapidinho, né? E essa carta aqui foi escrita lá nos anos 80, 70, depois de Cristo, e chegou aqui nas nossas mãos. Demorou bastante tempo para chegar aqui, né? Mas chegou, e com a mensagem bem clara. É a mensagem de comunhão, de tolerância, de amor, que é a palavra do Senhor, que é a mensagem que Deus tem para você nessa noite, é que nós possamos amarmos uns aos outros. Lendo aqui, também percebi que ele fala 8 vezes filhinhos, ó, nesse livro todo, ele fala 8 vezes filhinho, fala filhinho, filhinho, filhinho. Será que eu e você teríamos essa mesma paciência com os nossos irmãos hoje? Alguns diriam, não vou falar o nome, mas alguns diriam: ô jumentinho, presta atenção, estou falando com você, né? Eu seria um desses aí, não vou falar, tem uns aí que falam. Então, João e Jesus têm um jeito todo especial de falar com você, tem um jeito todo especial de falar comigo. Ele fala com amor, com carinho, né? Tem uma certa tolerância, né, para falar com a gente. Deus fala calmamente, fala mansamente, mas duro, firme. Ele fala manso, mas ele é firme na proposta dele. Então, a tolerância de Jesus é muito interessante para com os discípulos naquela época. João não está falando de uma coisa que ele não sabia. João está falando de uma coisa que ele realmente viveu. João caminhou com Jesus. Então ele sentiu esse amor que ele está falando para nós através dessa carta, ele sentiu.
ele caminhou com Jesus, ele sentiu essa tolerância, essa comunhão com Jesus e com os discípulos, ele sentiu isso, né? E nós estamos sentindo isso hoje, através da carta dele. Não é uma historinha que alguém contou para alguém, que contou para alguém, que acabou chegando aqui nos nossos ouvidos. É uma história que João viveu. Então ele está escrevendo isso claramente. Meus queridos, meus filhinhos, meus irmãos, meus brothers, presta atenção, meus queridos. Amei-vos uns aos outros. Né? Aí, pensando nisso e estudando o livro de João, Jesus fala aqui, através de João, né, nas palavras, e eu fiquei intrigado com esse negócio, e Deus manda a gente amar uns aos outros, e eu tenho sido tão falho nisso, né? Não sei vocês, mas eu tenho umas certas falhas na minha conduta cristã, erro, e Deus fala, filho, preste atenção, preciso que você tolere mais seus irmãos, que você tenha mais compaixão, que você tenha mais amor com seus irmãos. E pensando nisso, aí eu me dei um start, e falou assim, mas Deus, o Senhor está falando comigo, que o Senhor também fala com os meus irmãos lá na igreja, que fale com todos essa mesma mensagem. Deus chamou a minha atenção para o primeiro mandamento, que todo cristão deve saber. Alguém aí sabe de cor qual que é o primeiro mandamento? Pelo amor de Deus, misericórdia. Amar o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Exatamente. Esse é o segundo. Qual que é o segundo? A Isaura já adiantou. Qual que é o segundo? Lê, Isaura. Está lá. Você já achou aí. Vê lá em Marcos 12, 31. Ele fala, o primeiro mandamento é esse. Na sequência tem o segundo mandamento. Qual que é o segundo mandamento? Acha aí. Marcos 31, 2, lá. Vamos lá, gente, vamos folhear a Bíblia aí. Marcos, tá lá. E o segundo é, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Olha aí a profundidade que é nós estarmos em comunhão, nós amarmos os nossos irmãos. Então, preste atenção. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. É importante que nós tenhamos comunhão com os nossos irmãos. É importante que nós suportemos os nossos irmãos no sentido de não suportar, mas ajudá-lo. Seu irmão, é importante isso, tão importante que é o segundo mandamento que o Senhor nos ensinou. Então, isso tudo me chamou a atenção. Esse ato do João escrever dessa maneira, com tanto amor, com tanto carinho, né, com tanto jeito, isso é uma tolerância que João teve com aquela igreja que ele escreveu na época. E Jesus também foi um cara muito tolerante. Ele ajudava, ele fazia milagres, ele entendia as pessoas, né? Ele andava no meio daquele povo todo mundo querendo a atenção dele, e ele dava atenção especial para todos aqueles, para todo mundo. Jesus era um cara tranquilaço, né? Jesus era do reggae, se fosse hoje, era bem sossegado, bem tranquilo, né? E ele falava com amor com as pessoas. Mas a mensagem de Jesus era bem simples. Eu sou o caminho e a verdade. Eu sou. Ele não deu margem para que nós saíssemos por aí buscando outras filosofias. Não, ele disse, eu sou. Jesus é bem claro em dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós, além de termos comunhão com os nossos irmãos, além de estarmos sempre em harmonia, além de suportar, tolerar, nós devemos procurar somente a Jesus, somente a Deus. Jesus era tolerante, mas a mensagem dele é bem clara, bem incisiva, que nós devemos estar diretamente ligados com o Pai. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a mensagem de Jesus sempre foi firme, mas ele era muito tranquilão, ele era muito de boa, ele era muito tolerante, ele era muito conselheiro, amoroso. Então, quando a gente fala do amor de Jesus, olhando para João, escrevendo para nós essa carta aqui, uma carta pessoal para nós. Jesus escreveu, mandou João escrever especialmente para nós. 50 vezes para que nós entendamos a palavra dele. 19 vezes para que nós suportemos, para que nós amemos uns aos outros. Não foi à toa.
né? Se essa carta chegou até os seus ouvidos hoje, chegou ao meu ouvido, é porque de certa maneira nós estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. Se você sentiu aí no fundinho alguma coisa, né, que você tem feito, que não é de conformidade com a palavra do Senhor, né, vamos falar com o nosso advogado. Quem que é o nosso advogado? Jesus, fala com ele. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. E falando com ele, o que ele prometeu para nós aqui? Lá que nós já lemos aqui, se nós falarmos com ele, o que ele vai fazer? Lá no finalzinho, lá no 5. Essas coisas escrevi para que saibais e que tendes vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. E ele diz aqui um pouquinho antes, eu venci o mundo. Ele venceu. Então, se nós confiarmos, entregarmos os nossos caminhos para Jesus, nós também seremos vencedores. Ele ensina como é que a gente deve fazer. Se tem aquele irmão difícil que às vezes a gente não tolera, a gente não suporta, no sentido ruim da palavra, mas a gente não tolera, aquele lá, olha, só por Deus, porque eu não gosto daquele cara, não vou com a cara dele. O que Deus fala para nós fazer por ele? Bem claro, ele fala que nós devemos orar. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, taca a pedra nele, julga ele, não? O que nós fazemos? Orar. Olha só. Então, antes da gente falar, antes da gente pecar, a gente tem que ter tolerância com o nosso irmão. Tem que orar por ele. Ô, misericórdia. Às vezes a gente tem vontade de, né, dar uma rasteira em certos irmãos, né? Certas pessoas, não só na igreja, no trabalho, na escola, onde é que às vezes a gente tem aquela pessoa que, o que vai fazer? Orar por ele. Então, a partir de hoje, essa carta, Deus está mandando para você, para mim. A partir de hoje, você vai orar pelo seu irmão, né? E aí, me chama a atenção, né, em João aqui, que ele fala que isso não é novidade para ninguém. Lá no 2, no João 2, no versículo 7, ele fala assim, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Desde o princípio tivestes. Estes mandamentos, antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Não é uma coisa nova para mim e para você, que a gente tem que amar uns aos outros. É novo isso? Não é novo. Mas se João escreveu essa carta para mim e para você, é porque nós estamos falhando nesse quesito. Alguma coisa tem aí que nós estamos falhando. Então está sendo bem claro para que nós amemos, suportemos, toleremos uns aos outros. Não só os da igreja, não só os de casa, mas porque Jesus veio para salvar todo mundo. Anteriormente já foi dito aqui que ele veio para salvar todo mundo. Jesus é o advogado de todo mundo. Então nós devemos amar uns aos outros e amar o mundo. Nós devemos tolerar as diferenças que nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, temos com os outros. Nós devemos tolerar as pessoas. Uns bravos, outros brigões, uns baixinhos, outros grandões, uns barbudos, outros cabeludos. Nós devemos tolerar as pessoas. Mas nós devemos ser o quê? Incisivos na mensagem que Jesus nos disse que Ele é o único e verdadeiro caminho. Nós não devemos tolerar as pessoas e passar para o lado delas. Fazer parte daquele grupinho que elas fazem. Sim, falar da palavra do Senhor. Que só o Senhor é o único e verdadeiro caminho. A gente tolerar, a gente entende que a gente tem que fazer parte daquele grupinho. Não é isso. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam Jesus Cristo. Como que as pessoas vão entender Jesus Cristo? Né? Através de você. Você foi encaminhado. Você está recebendo essa carta hoje para falar para essas pessoas de Jesus Cristo, do amor dele, assim como João falou aqui, né? Filhinhos, queridinho, meu irmãozinho, meu camaradinha, meu brother, vem aqui, vou te falar de um cara que mandou uma carta para você, o nome dele é João, ele escreveu isso, isso e isso, que nós devemos amar uns aos outros, que não é novidade, nem para mim não é novidade, também não vai ser para você. Mais ainda, mais uma vez ele fala aqui, continua falando sobre isso, né? Ele fala que o mandamento não é novo. Aí lá no 3:23 ele repete, este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Olha só, quantas vezes João repetiu nessa carta, que nós devemos amar uns aos outros. Isso não é novidade para você, nem para mim, pelo menos não deveria ser, né? Então,
essa quantidade de vezes, essa repetição de vezes que João teve em escrever isso aqui para nós, essa cartinha que ele mandou para você nessa noite, né? É para que você seja um pouquinho mais tolerante, para que você suporte o seu irmão, para que você ame o seu irmão, né? Não só da sua casa, não só aqui da igreja, mas todos, porque Jesus veio para salvar a todos. Como que as pessoas que não leem o evangelho, que não têm acesso à palavra de Deus, que não conhecem, não receberam essa carta? Quantas pessoas? O mundo está cheio delas. Mas você recebeu essa carta hoje, que João mandou para você aqui, que Deus mandou para você, você tem a obrigação de repassar com o mesmo carinho, com a mesma intensidade, com o mesmo amor que João mandou para nós aqui. Filhinho, filhinho, queridinho, amadinho. Que essas pessoas vão conhecer Jesus através de nós. Como que nós vamos falar de Jesus? Às vezes não precisa sair por aí gritando em praça pública. As nossas atitudes, a nossa maneira de conduzir a nossa vida faz com que as pessoas percebam que tem alguma coisa diferente, né? Hoje eu recebi um testemunho, né? A minha esposa recebeu de uma cliente que a cliente foi em outro estabelecimento e foi recebido por uma pessoa da igreja. E essa pessoa disse: nossa, foi em tal lugar, o lugar era horrível, um atendimento meio estranho, mas lá tinha uma pessoa que me atendeu super bem, uma única pessoa, e ela foi maravilhosa. E essa pessoa é da igreja, ela é cristã. Olha a diferença que a pessoa fez, né, na vida. Como que essa mulher nunca conhecia, jamais podia imaginar que essa pessoa era crente, mas o jeito dela agir, o amor que ela teve para com essa pessoa fez com que esse testemunho chegasse na minha esposa e chegou até vocês. Então, o jeito que nós tratamos as pessoas, o jeito que nós conversamos com as pessoas, o jeito que nós agimos com as pessoas, mostra o amor de Deus. O amor de Deus. Esse amor que o João está falando aqui, queridinho, bonitinho, fofinho, não jumentinho, né? Você deve lembrar dos meus mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Me ame primeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois, ame seu irmão, como a ti mesmo. Então, se algumas dessas palavras ficou gravadas no seu coração, eu peço que você reflita sobre essa palavra. Leia de novo essa carta inteira. Eu me senti assim, especial. A palavra é especial. Quando eu li essa carta, percebi que ela foi escrita para mim. Você vai ter essa mesma impressão que eu tive, que ela foi escrita para você. Pode ter certeza que você vai ser tocado pelo Senhor quando você lê essa carta inteira. Os cinco capítulos aqui deste livro de João. Primeiro com saudação e o último, né, com conselhos. E esses 5 capítulos falam diretamente com você, a maneira que você deve agir e como Deus age com você. Nas últimas estrofes, nas últimas linhas aqui desse livro, João se despede e ele diz bem assim: filhinhos, de novo, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. É a última coisa que ele escreve lá. O que seria isso? O que seriam os ídolos? Né? Quais são os ídolos que nós temos hoje? Né? Na televisão, na internet, na música, sei lá, onde é que tem alguns ídolos que não são o caminho, a verdade e a vida. Se cuida, meu irmão. Então, essa carta abriu os meus olhos. E tenho certeza que ela também abriu seus olhos para algumas coisas nessa noite. Para que você esteja mais atento com as coisas de Deus. Claramente, Deus fala conosco nessa carta. No capítulo 3, no versículo 10, diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus. Os filhos do diabo, qualquer que não pratica justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. Oh, misericórdia, meu Deus do céu. Tem momentos que eu não tenho sim de Deus. Eu não tenho amado o meu irmão. Pai, me perdoa. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Nos amemos uns aos outros. Misericórdia, quantas vezes ele fala isso? Eu não entendi ainda. Eu fui lendo e Jesus foi repetindo para mim. Eu fui lendo, ele foi repetindo. Cansativo, né? Às vezes eu pareço cansativo falando aqui para você, porque Deus está sendo incisivo nessa questão. Quantas vezes ele falou isso para mim e para você? Amemos uns aos outros. É à toa? Não é à toa, meu querido. É o segundo mandamento.
Você tem deixado passar batido coisas tão simples que Deus tem falado para nós fazer, nós temos deixado passar batido, que nós temos... deixa para lá. Não vou dar nem bola para esse cara aí. Deixa só mais um, né? Não, é só mais um. O que eu devo fazer? Orar. Misericórdia, meu querido. Além de você não gostar muito do caboclo, tem que orar para ele ainda. Mas Deus está chamando a sua atenção para isso. Em vez de você falar, difamar, abandonar, deixar de lado, não. Suportar o seu irmão, ajudar o seu irmão. E mais que isso, orar por ele. E mais que isso, amar ele como você ama você mesmo. Quantas vezes, né, eu venho à igreja, quantas vezes eu ouço pregações, eu vejo e repete essa história, amar, 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 o amor, o amor, o amor, tantas vezes. E aí eu falo, nossa, por que tanto isso? Por que tanto fala disso? Porque nós temos falhado nisso ainda. Nós não aprendemos isso ainda. Se você está cansado de ouvir que é para você amar o próximo, é porque você continua falhando nisso. Não é à toa que Jesus está falando para você nessa noite. De novo, repetindo. Você está cansado de ouvir, é porque você está fazendo errado alguma coisa nesse sentido. Não é implicância minha, nem implicância de Deus com você, não. É porque Ele está te alertando. Mandou essa carta especial aqui. Chegou para você. Essa carta é especial. Eu gostaria muitíssimo que você tivesse a mesma sensação que eu tive quando eu li essa carta inteirinha. Eu me senti abraçado por João. Vem cá, meu brother. Preciso te falar uma coisa. É assim, assim. Eu andei com esse cara. Eu andei com Jesus. E é assim que ele fazia. E é assim que você tem que fazer também. Amém? Então, senti isso quando lia. Eu quero que você sinta também. É especial para você essa carta. Quero que você sinta abraçado por Jesus. Falando com carinho, com amor, com entendimento, com sabedoria, né? Imagina você receber agora aí no seu WhatsApp uma mensagem de amor, de carinho daquela pessoa que você gosta tanto, né? Muito legal, bacana, né? Você teve uma conquista, alguém fala parabéns, puxa, cara, que bom, que legal, né? E Jesus está falando aqui claramente essa mensagem para você. Aí no seu WhatsApp, aí Deus está mandando aqui para você essa mensagem. Amai-vos uns aos outros e vocês vão receber a vida eterna. Olha que bênção. Amém? É para gritar amém mesmo, para falar bem forte. Meu Deus do céu, que beleza, o Senhor tem falado comigo. O Senhor falou comigo, mandou uma cartinha para mim, está escrito aqui, ó. Se eu obedecer aos seus mandamentos, eu vou herdar o reino do céu. Olha que beleza. Né? Glória a Deus mesmo. É muito clara a mensagem do Senhor. Então, eu nem precisei trazer nenhuma historinha, eu sempre gosto de historinha, mas é tão completa a mensagem, é tão inteira, tão intensa, tão verdadeira essa carta que o Senhor manda para você nessa noite, que não precisa de mais nada. Você ouviu aqui, você conhece, você sabe de todas as coisas que precisam ser feitas, mas se Deus está falando de novo é porque você tem falhado nisso. Então, que nós nos atentemos àquilo que nós temos deixado de fazer, né? Porque o que nós fazemos, nós estamos sempre atentos fazendo. Se você vai trabalhar, você está sempre atento no seu trabalho. Se você vai estudar, você está sempre atento naquele conteúdo. E o que nós não estamos atentos é aquilo que nós não estamos fazendo, né? Então vamos prestar atenção nessa alerta, nessa carta que João mandou para nós. No capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala que escreveu especialmente para que não pequeis. E se alguém pecar, ai meu Deus, se alguém pecar, só falar com Jesus. Fez alguma coisa que não deu certo, fala com Jesus. Ele é o nosso advogado perante Deus. Amém, meus queridos? Eu espero que Deus tenha falado com você, Deus tenha tocado o seu coração. Nesse momento eu peço que você entregue para Deus tudo aquilo que você tem feito, que desagrada ao Senhor, que você sabe que não é novidade para você que é crente, que não é novidade nenhuma para você que conhece a palavra de Deus. Entregue, porque Ele, Jesus Cristo, é o nosso advogado perante Deus. E se a gente entregar para Ele, como diria o outro, suave na nave, deixa que Ele toca o barco no resto. Amém, meus queridos? Eu queria muito, de novo, muitíssimo que você sentisse isso que eu senti quando li essa carta, que é para você. Todos, vocês todos que estão vendo no
Facebook, que estão vendo na internet, essa carta é para você. Para você, Valmir, para você, Denils, para você, Paulo, Gibi, para mim, para todos nós. É uma mensagem especial. Hoje seu WhatsApp está recheado de mensagem especial. Tem 5 aqui, pequenas mensagens para você, diretamente do Pai. Não é minha, não foi eu que escrevi essa mensagem, não. Essa mensagem foi João que escreveu, um cara que conheceu Jesus, que andou com Jesus, que sentiu o amor que Jesus tinha para com as pessoas, passou para João e ele mandou essa carta para mim e para você. Sinta, neste momento, o amor do Pai, amando uns aos outros. Amém, meus queridos? Era isso que o Senhor me preparou para que eu pudesse trazer para vocês. Espero que Ele continue falando com vocês, através da leitura, através dos cânticos, através dos louvores, dos testemunhos que nós recebemos no nosso dia a dia. Espero que você sinta esse amor do Pai, que você realmente passe a praticar os 2 mandamentos do Senhor tem tão incisivo: amai-vos uns aos outros. Amém? Gibi vai tocar um louvor para nós aqui, para nós encerrarmos. Eu tô meio, assim, desnorteado, né? Com esse negócio de pandemia, tô meio perdido. Vejo os cultos apenas pela internet, não tô vindo aqui. Mas o Senhor tem falado comigo bastante. Vamos louvar ao Senhor para que nós possamos encerrar esse culto. Amém? Vai lá, Gibi, todo seu. Jesus, aquele que deixou toda a sua glória, desceu do trono para nos salvar e perdoar. Redentor levou sobre si todo o peso que o mundo inteiro não suportaria por nos amar. Que amor é esse? 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 Cristo, ungido de Deus. Ninguém fez o que o Senhor fez. Ninguém fez o que o Senhor fez. Cristo, Ele é desejado, encheu toda a terra com sua graça e perdão. Se coloca de pé. Que amor é esse? 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 Cristo,
Deus, ungido de Deus. Ninguém fez o que o Senhor fez. 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 Cristo, Cristo, desejado, desejado, encheu toda a terra, encheu toda a terra com sua graça e perdão, com sua graça e perdão. Amém, meus queridos. É isso. Deus encheu toda a terra com a sua graça e com o seu perdão. E para que nós nos sintamos privilegiados perante o Senhor. Nessa noite, que você saia daqui sabendo que Deus tem carta e mensagem especialmente para você. E que o entendimento, que excede todo entendimento, Pai, esteja conosco e permaneça para todo sempre. Amém. Quer ficar por dentro de toda a nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.